Olá, tudo bem? Você que acompanha o canal do Instituto Federal, nós temos hoje mais um episódio que é Nutrição e Metabolismo do nosso projeto de Nutrição, Inclusão e Saúde. É bem interessante porque a gente vai ver algumas diferenças sobre o tecido adiposo, a massa magra, o tecido muscular e esse controle em relação às respostas metabólicas ao exercício. Vamos lá então? Para início da nossa exposição de hoje, nós temos aqui os nutrientes energéticos, que a gente considera que lipídios e carboidratos, e principalmente as proteínas são estruturas que dão plasticidade ao nosso corpo. A proteína é um componente estrutural. Quando nós falamos em produzir energia, nós nos referimos principalmente aos lipídios e aos carboidratos, visto que as proteínas elas podem fornecer substratos para a produção de energia em torno de 5 a 10% da sua estrutura. Proteína não é diretamente um combustível, mas é uma estrutura para o nosso corpo. E nós temos os nutrientes não energéticos, que são os micronutrientes, e também a água entra como nutriente, porque nós sabemos que a água está envolvida em várias reações orgânicas. Quando nós olhamos o organismo de uma forma geral, nós temos essas estruturas que nós podemos considerar como tecido massa magra, são estruturas que compõem a massa magra corporal, e nós temos o tecido adiposo. Visto aqui embaixo, nós temos a taxa metabólica de repouso e temos a taxa metabólica de repouso também do tecido adiposo. Quando nós comparamos essas estruturas, nós percebemos que a massa magra, ela tem aí muito mais gasto calórico quando ela está funcionando, em comparação ao tecido adiposo, que tem uma taxa metabólica de repouso menor. Ou seja, ter mais gordura é sinônimo de você gastar menos energia. E aí a gente destaca essa massa magra, o tecido muscular. O tecido muscular, quando exercitado, ele geralmente vai fornecer maior capacidade de mobilização dos substratos e também ali um controle no peso. Aonde nós podemos melhorar nossa capacidade funcional está diretamente ligado à massa muscular, que é massa magra, sendo exercitada em comparação ao tecido adiposo. O tecido adiposo ele é um tecido mais preguiçoso metabolicamente falando. Se você consome alimentos que aumentem a adiposidade e a lipogênese, você vai ter menos energia sendo consumida e aí você acumula muito mais desse substrato que é a gordura, aumentando de certa forma o peso. Vendo aqui, nós temos que a massa magra ela compõe 5% do peso corporal e ela é responsável por 50% a 60% da taxa metabólica basal. Quando nós olhamos a massa muscular, que compõe a massa magra, eu tenho de 30% a 40% do peso em mulheres, 40% a 50% do peso em homens, e você tem aí que a massa muscular ela representa 25% da taxa metabólica em indivíduos sedentários. Olha que legal. Quando eu faço atividade física, eu aumento de 30% a 40% o meu metabolismo na massa muscular. Então é importante o exercício físico associado a uma nutrição equilibrada, porque a massa adiposa, o tecido adiposo, como queiram, ela praticamente, quando você tem o exercício, quando você tem um metabolismo desse músculo ativo, você vai desprezar praticamente essa massa adiposa, que é o tecido adiposo, que faz aí a gente aumentar o peso. Onde nós podemos melhorar a nossa taxa metabólica é justamente fazendo aqui atividade física, quando a gente vê o dispêndio de energia neste gráfico. Aumentando assim o exercício físico, nós vamos melhorar o consumo de substratos do nosso corpo. E aí nós temos os macronutrientes, carboidratos, lipídios como energéticos e a proteína como
estrutural. Os carboidratos, eles são divididos na sua estrutura em monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. Você tem um órgão, uma glândula, que é o pâncreas, que vai fazer com que a absorção desses carboidratos, após realizada, nós vamos ter a produção aqui num conjunto de células que produzem a insulina, que é um hormônio que vai lançar esse carboidrato, que é a glicose circulante, para dentro da célula, principalmente a célula muscular. A insulina é um hormônio que vai reduzir a glicemia na circulação. Glicemia é a concentração de glicose na minha circulação. Quanto mais alta essa glicemia e menos controlada for, pior vai ser para o meu estado de saúde. Eu nem posso ter níveis muito elevados de glicose na circulação e nem níveis muito baixos, porque isso vai afetar o sistema nervoso central. Quando nós medimos aqui a concentração de glicose, nós temos 2 hormônios que trabalham justamente fazendo atividades contrárias. Então você tem, quando eu faço variações de glicose para mais no nosso corpo, na circulação, a insulina ela vai ser liberada. Quando nós não estamos alimentados, nós utilizamos a nossa reserva, que é lá no fígado, que nós temos uma reserva de carboidrato. E aí o hormônio que vai ser liberado é o glucagon. Todos esses 2 hormônios estão lá no pâncreas. Veja que esse controle ele é muito bem feito, muito refinado, e alterações nesses hormônios vai gerar em decorrência aí algumas patologias. Aqui a gente fala sobre o exercício, né? Colocando aí o papel da musculatura na captação de glicose. Nós temos 2 vias, como eu falei anteriormente, que é através dos nutrientes, nós temos a liberação de insulina, que vai fazer a captação de glicose para dentro do tecido muscular. Mas o exercício físico, ele também faz a mesma rota. A gente não precisa decorar isso daqui, mas é só para saber que o exercício, ele também é um controle da glicemia do nosso corpo. Pacientes que são diabéticos controlados, eles devem fazer atividade física justamente porque a contração muscular, ela leva um melhor controle da glicemia, visto o conceito que eu disse, que é a concentração de glicose na circulação. Nós temos aí os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, que estão disponibilizados na natureza. Essas formas são as formas que vão chegar lá no nosso intestino para ser absorvido depois do processo digestivo. A frutose em excesso que está nos alimentos industrializados não é indicado. Sucos industrializados têm uma carga muito elevada de frutose e isso não é bom, porque a frutose pode comprometer o metabolismo hepático. Então, reduzir o consumo de produtos industrializados é satisfatório que você faça. Você tem aí os disacarídeos, a sacarose, a lactose e a maltose. E aqui eu destaco a lactose como açúcar do leite, e muitas pessoas têm intolerância à lactose, porque não produzem uma enzima que quebra essa lactose em glicose e galactose. E aí você tem a maltose, que é encontrada no malte, que também é um disacarídeo. E aí você tem os chocolates industrializados também, que contêm maltose na sua composição. E aí a gente chama a atenção para esse disacarídeo, que é a lactose. A lactose, quando não digerida na luz intestinal, ela vai gerar um processo fermentativo lá no intestino. Esse processo fermentativo também vai trazer água para a luz intestinal, gerando desconforto e aí causando diarreia, e também a produção de gases. Essa produção de gases leva a flatulência, distensão abdominal, que são recorrentes em pacientes que têm intolerância à lactose. O que deve ser feito? Reduzir o consumo ou utilizar uma enzima industrializada para que você possa consumir alimentos com lactose.
Caso contrário, todas as vezes que você consumir alimentos que na composição tenha lactose, você vai sentir esse desconforto que é muito ruim. Tem pessoas que ao colocar o alimento e começar a mastigar esse alimento, ela já começa a sentir o desconforto. Ou seja, intolerância à lactose, você deve não consumir produtos que tenham lactose. No mais, eu espero que você tenha aprendido. Você pode voltar, observar e estudar mais uma vez esse episódio. Até o próximo.